Este vídeo é como uma carta aberta, escrita com carinho, para você que está gerando outra vida. Para você que acorda e dorme com dois ritmos acontecendo no mesmo corpo. Para você que espera, mas não uma espera vazia, uma espera cheia de mudanças, de sensações novas, de pensamentos que vão e voltam. Essa carta não é para apressar o tempo, não é para dizer como você deve sentir. É apenas para te acompanhar, enquanto tudo acontece por dentro, enquanto o corpo muda, enquanto a mente tenta entender, enquanto o coração aprende a amar antes mesmo do encontro. Talvez ninguém veja tudo o que você está vivendo agora, mas está acontecendo dentro de você. Respira, fica. Essa carta também é para você. Talvez você ainda esteja tentando entender tudo o que está acontecendo. Porque gerar outra vida não começa com respostas, começa com sensações. O corpo sente antes da mente aceitar. O coração pressente antes de qualquer certeza. Talvez você tenha descoberto a gravidez e no mesmo dia sentiu alegria e medo. E tudo bem. Esses sentimentos não se anulam. Eles coexistem. Você pode estar feliz e insegura, animada e cansada, cheia de amor e cheia de perguntas. Gerar é isso. É caminhar sem ver o caminho inteiro. É confiar no que ainda está se formando. Talvez o seu corpo já tenha começado a mudar. Um cansaço diferente. Uma sensibilidade nova. Um ritmo que pede mais cuidado. E aos poucos você percebe. Nada mais é como antes. Talvez você se olhe no espelho e não se reconheça totalmente. Barriga que cresce, roupas que mudam, um corpo que aprende outro tempo. E junto com isso, uma pergunta silenciosa. Quem eu estou me tornando? Você está se tornando casa. Casa de outra vida. Mesmo antes de sentir movimentos. Mesmo antes de ouvir um coração, você já está acolhendo. Talvez isso ainda seja um segredo. Algo guardado com cuidado. E tudo acontece por dentro. Enquanto o mundo segue normal. Ninguém vê. Mas está acontecendo. Talvez você se pergunte se está fazendo tudo certo. Mas não existe um jeito certo de gerar. Existe o seu jeito, com o seu corpo, com o seu ritmo, com a sua história. Você não está atrasada. Você não está errada. Você está vivendo. E viver esse começo com honestidade já é amor. Talvez você esteja vivendo um tipo de espera que poucas pessoas entendem. Porque você espera, mas já carrega. Espera, mas já sente. Espera, mas já ama. Não é uma espera vazia, mas é uma espera cheia. Cheia de pensamentos que surgem do nada. Cheia de perguntas que não pedem resposta agora. Cheia de cuidados que você começou a ter, sem perceber. Talvez você fale menos e observe mais. Talvez você desacelere, mesmo quando o mundo pede pressa. Talvez seu corpo tenha começado a ensinar um outro ritmo. Um ritmo mais lento, mais atento, mais cuidadoso. E isso não é fraqueza, é a adaptação. Não, você está se ajustando para caber outra vida. Talvez você tenha percebido que algumas coisas já não fazem tanto sentido. Algumas conversas cansam. Alguns lugares pesam. Alguns silêncios passam a ser necessários.
Você não está ficando estranha. Você está ficando sensível. E sensibilidade é uma forma de sabedoria. Talvez você se preocupe se está sentindo o suficiente ou se está sentindo demais. Mas não existe medida certa para isso. Existe o que é real dentro de você. E isso basta. A espera que você vive já é presença. Presença no corpo. Presença no pensamento. Presença no cuidado. Mesmo antes do encontro, você já está em relação. Você já conversa, mesmo em silêncio. Já protege. Já imagina. Já muda planos. E talvez ninguém veja essas pequenas transformações. Mas elas são profundas. Talvez você precise ouvir que não está atrasada, que não está fazendo errado, que não precisa correr. A vida que cresce em você tem o próprio tempo. E o seu corpo sabe acompanhar. Confia. Você não precisa aproveitar tudo, nem registrar tudo, nem sentir tudo intensamente. Você só precisa estar presente, do jeito que consegue. E isso já é suficiente. Talvez hoje, essa carta só queira te lembrar. A espera que você vive já é amor em movimento. Mesmo silenciosa, mesmo simples, mesmo invisível aos outros. Ela é real. E você está vivendo exatamente como precisa. Talvez você esteja percebendo que a transformação não acontece só no corpo. Ela acontece por dentro, antes mesmo de qualquer mudança visível. Você começa a pensar diferente, a sentir diferente, a olhar o mundo com outro tipo de atenção. Talvez coisas que antes eram importantes, agora parecem pequenas, e coisas simples ganham um peso novo, um silêncio, uma música, uma conversa curta. Tudo parece tocar um pouco mais fundo. Você pode não saber explicar, mas sente. Talvez você esteja vivendo um tipo de recolhimento, não porque quer se afastar, mas porque algo dentro de você pede mais cuidado, mais escuta, mais presença. Você começa a selecionar o que entra, o que fica, o que pesa. E isso não é egoísmo, é proteção. Você está aprendendo a preservar espaço, porque agora não é só você. É você e outra vida que cresce em silêncio. Talvez você se sinta mais sensível do que antes. Chore por coisas pequenas. Se emocione com facilidade. Se canse mais rápido. E talvez alguém diga: é só hormônio. Mas não é só isso. É consciência. É abertura. É o coração aprendendo a expandir. Talvez você esteja começando a se perguntar: como será a sua vida, não só com um bebê, mas como mulher? O que vai mudar? O que vai ficar? O que você vai precisar soltar? E o que vai precisar fortalecer? Essas perguntas podem assustar, mas elas também são sinais de maturidade. Você não está perdendo quem era. Você está se tornando mais consciente, mais sensível, mais atenta. Talvez você sinta uma mistura estranha de saudade e expectativa. Saudade de quem você foi e curiosidade por quem você está se tornando. E tudo bem sentir isso. Não é traição à maternidade. É honestidade consigo mesma. Gerar outra vida não apaga a mulher que você é. Ela acrescenta camadas. Camadas de cuidado.
camadas de responsabilidade, camadas de amor que você ainda está aprendendo a nomear, de talvez você esteja vivendo um tipo de solidão suave. Não porque esteja sozinha, mas porque essa experiência é muito interna. Ninguém pode sentir por você. Ninguém pode viver isso no seu lugar. E isso torna tudo profundamente íntimo. Talvez você ainda não tenha palavras. E tudo bem. Algumas fases não pedem explicação. Pedem presença. Pedem respeito ao tempo. Pedem silêncio gentil. Você está atravessando um portal invisível, em onde a mulher começa a se reorganizar, onde o coração aprende a bater em outro ritmo. Talvez você ainda não se sinta mãe. E tudo bem. Ser mãe não começa de uma vez. Começa em pedaços, em pensamentos soltos, em cuidados pequenos, em escolhas silenciosas. E você já está fazendo isso, mesmo sem perceber. Talvez hoje, essa carta só queira te lembrar. Você não precisa entender tudo agora. Você só precisa estar, sentir, a viver e confiar que aos poucos, o que hoje parece confuso vai encontrar lugar dentro de você. Você está se transformando, com delicadeza, com verdade e no seu próprio tempo. Talvez em algum momento o medo tenha chegado, não de forma clara, mas como um aperto leve, uma pergunta solta, um pensamento que aparece quando tudo fica quieto. E será que vou dar conta? Será que vou saber cuidar? Será que algo pode dar errado? Esses pensamentos não significam falta de amor. Eles nascem justamente porque você se importa, porque agora existe algo precioso dependendo de você. Talvez você tenha medo do que não controla, do corpo, do tempo, do futuro. E tudo bem, gerar outra vida é caminhar com fé, em terreno invisível. Você não vê tudo. Não entende tudo, não tem garantias. E mesmo assim continua. Isso já é coragem. Talvez você sinta uma responsabilidade nova, como se tudo dependesse de você. E isso pesa. Mas você não está sozinha. Seu corpo sabe o que faz. A vida sabe crescer. Você não precisa controlar tudo. Você só precisa acompanhar. Talvez alguém tenha dito que você precisa ficar calma. Como se calma fosse uma escolha simples. Mas calma não se impõe, ela se constrói. Aos poucos, com confiança, com descanso, com acolhimento. Talvez você precise se permitir sentir medo, sem se julgar, sem se corrigir, sem tentar ser forte o tempo todo. O medo não te enfraquece. Ele te mostra que algo importante está acontecendo. Talvez você comece a conversar em silêncio, com a vida que cresce, mesmo sem palavras, mesmo sem respostas. Só presença, só cuidado, só intenção. E isso já cria vínculo. Talvez você ainda não se sinta pronta, e tudo bem. Ninguém está completamente pronto para algo que transforma tudo. Mas você está disponível. E disponibilidade é o começo de tudo. Talvez hoje essa carta só queira te dizer: não existe gestação sem medo. Assim como não existe amor sem vulnerabilidade. E os dois podem coexistir. O medo não cancela o amor. Ele apenas caminha ao lado. E aos poucos, o amor aprende a conduzir. Você não precisa expulsar o medo. Só não deixe que ele te paralise. Confia. Você está vivendo
algo maior do que consegue explicar. E mesmo com medo, você está indo, passo a passo, respiração por respiração. E isso é suficiente. Talvez você ainda não tenha sentido movimento algum. Talvez ainda seja cedo. Talvez seu corpo ainda esteja silencioso. Mas algo já está acontecendo, mesmo sem sinais claros, mesmo sem confirmação física. Existe um vínculo se formando, não visível, não mensurável, mas real. Você começa a pensar diferente, a escolher diferente, a cuidar diferente, mesmo sem perceber. Talvez você atravesse o dia e, de repente, se preocupe com algo que antes passaria batido. Um alimento, um esforço, um descanso adiado. Não por obrigação, mas por cuidado. Esse cuidado já é vínculo. Mesmo que você ainda não saiba nomear. Talvez você converse em silêncio, não com palavras claras, mas com pensamentos soltos, desejos, intuições, pequenos pedidos internos. E isso também é relação. Você já não vive só para si, mas também não vive anulada. Você vive ajustando, reorganizando, aprendendo a dividir espaço dentro de si. Talvez você ainda não se sinta mãe. E tudo bem. O vínculo não nasce completo. Ele cresce, devagar, no ritmo do corpo, no ritmo da vida. Talvez você sinta momentos de distância, dias em que tudo parece abstrato, como se nada estivesse realmente acontecendo. E depois, momentos de conexão intensa, um pensamento súbito, uma emoção inesperada, uma vontade de proteger algo que você ainda não viu. Esse vai e vem é natural. O vínculo não é constante no início. Ele oscila, respira, se acomoda, como tudo o que está sendo construído. Talvez você se cobre por não sentir algo específico, por não sentir como outras pessoas descrevem. Mas não existe forma correta de sentir. Existe a sua forma, com a sua história, com o seu tempo, com a sua sensibilidade. O vínculo não exige espetáculo. Ele nasce no comum, no cuidado possível, na atenção simples, no silêncio respeitado. Você não precisa conversar o tempo todo, nem tocar a barriga o dia inteiro, nem imaginar cada detalhe. O vínculo não depende disso. Ele depende de presença real. E você está presente, mesmo nos dias confusos, mesmo nos dias cansados, mesmo nos dias em que tudo parece distante. Talvez você ainda esteja se acostumando com a ideia de carregar outra vida. Isso leva tempo, e está tudo bem. O vínculo não se apressa. Ele respeita o ritmo do corpo, da mente, do coração. Talvez hoje, essa carta só queira te dizer: você não precisa sentir tudo agora. Você só precisa continuar, um dia de cada vez. O vínculo cresce, mesmo quando você acha que não está acontecendo nada. Ele cresce no invisível, como a vida que se forma, como o amor que amadurece. E quando você perceber, ele já estará aí, presente, forte, real, sem que você precise provar nada, sem que você precise forçar nada. Você já está vinculando, do seu jeito, no seu tempo, e isso é suficiente. Talvez você esteja começando a perceber que a espera também ensina, não de forma clara, não como uma lição escrita, mas como algo que acontece devagar, por dentro. Você aprende a esperar, sem saber exatamente o que. Aprende a confiar no que ainda não vê. Aprende a desacelerar,
mesmo quando o mundo segue rápido demais. Talvez você sempre tenha sido do tipo que resolve, que planeja, que antecipa. Mas agora, há coisas que não dependem de você, e isso pode ser desconfortável, porque esperar é abrir mão do controle. E abrir mão do controle assusta. Talvez você tente se distrair, ocupar a mente, preencher o tempo. Mas a espera sempre volta. Ela se manifesta no corpo, na rotina, nos pensamentos que surgem antes de dormir. E aos poucos, você aprende. Esperar não é ficar parada. É aprender a permanecer, presente, atenta, disponível. Talvez você perceba que o tempo ganha outra textura. Os dias parecem longos, as semanas se arrastam e, ao mesmo tempo, tudo passa rápido demais. Essa contradição faz parte, porque você vive entre o agora e o que ainda virá. Talvez você esteja aprendendo a respeitar o seu corpo. Quando ele pede descanso, quando pede silêncio, quando pede pausa. Antes, talvez você ignorasse. Agora, você escuta mais. E isso é aprendizado. Talvez você comece a escolher diferente. Dizer não a algumas coisas, abrir mão de outras, não por obrigação, mas porque sente que precisa se preservar. A espera também ensina limites, ensina a priorizar, ensina a cuidar de si sem culpa. E talvez você se sinta improdutiva às vezes, como se estivesse fazendo pouco, mas você está fazendo algo imenso. Você está gerando. E gerar é um trabalho silencioso, que não aparece, que não recebe aplauso, mas que transforma tudo. Talvez você esteja aprendendo a conviver com o desconhecido, com exames, com consultas, com números, com expectativas. E isso exige coragem. Coragem de não saber. Coragem de confiar. Mas coragem de continuar, mesmo sem garantias. Talvez você esteja aprendendo que algumas respostas só vêm com o tempo e que não adianta apressar. A espera não é inimiga. Ela prepara, ela amadurece, ela organiza por dentro. Talvez você ainda queira que tudo passe logo. E tudo bem, mas enquanto isso, algo em você está se formando. Uma paciência nova, uma escuta diferente, uma força mais silenciosa. A espera está te ensinando a confiar em processos, a aceitar limites, a respeitar tempos. E isso vai além da gestação. Vai te acompanhar na maternidade, na vida. Talvez hoje essa carta só queira te lembrar. Você não está apenas esperando. Você está aprendendo, mesmo sem perceber. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias longos. A espera está fazendo algo em você. Mas quando você olhar para trás, vai perceber. Você cresceu junto com a vida, que crescia aí dentro. E isso não foi em vão. Foi preparação. Foi amadurecimento. Foi amor em formação. Talvez você esteja começando a perceber que o seu corpo fala mais do que antes, não com palavras, mas com sinais, com pedidos, com limites. Talvez ele peça descanso, quando antes você insistiria. Talvez peça silêncio, quando o barulho pesa. Talvez peça cuidado, de um jeito novo. E ouvir o corpo não é fraqueza, é respeito. Você está aprendendo a morar em si mesma, de outro jeito. Cada sensação
ganha significado. Um desconforto, um enjoo, um cansaço súbito. Tudo isso é linguagem. Não para assustar, mas para orientar. Talvez você tenha passado anos tratando o corpo como algo que precisava aguentar. Agora, ele pede parceria, pede escuta, Arin pede gentileza, e isso muda tudo. Você começa a perceber que não pode mais se violentar para dar conta, que não pode ignorar sinais, que não pode se colocar em último lugar, porque agora não é só você, mas também não é só pelo outro, é por você como casa. Talvez você estranhe esse corpo que muda, esse corpo que cresce, que pesa diferente, que se movimenta com cuidado. E tudo bem sentir estranhamento. Bene, o corpo está se reorganizando, abrindo espaço, recriando equilíbrio. Nada disso é simples, mas tudo isso é sabedoria. Talvez você se compare com imagens que não são reais, barrigas perfeitas, corpos leves, sorrisos constantes. Mas o seu corpo não precisa performar. Ele precisa viver. Gerar outra vida é trabalho físico e emocional. É esforço silencioso. É adaptação constante. E isso merece respeito. Talvez você sinta uma ambivalência difícil de explicar. Amor pelo que cresce. Desconforto com o que muda. Orgulho. Cansaço. Tudo junto. E isso não te torna ingrata. Te torna humana. O corpo não é inimigo. Ele é aliado. Mesmo quando incomoda. Mesmo quando limita. Ele está trabalhando por você. Talvez você precise ouvir que não precisa se cobrar por aceitar tudo com alegria. Aceitar também pode ser conviver, adaptar, respeitar o dia possível. O corpo não exige perfeição. Ele pede presença, escuta, cuidado possível. Talvez hoje essa carta queira te lembrar. Seu corpo sabe o que faz, mesmo quando você duvida, mesmo quando se cansa, mesmo quando pede pausa. Ele está sustentando vida. E isso é imenso. Você não precisa lutar contra ele. Pode caminhar junto, com mais gentileza, com mais confiança, com mais descanso. O corpo que hoje muda é o mesmo que está criando espaço para algo que vai transformar tudo. E você pode confiar nisso. Talvez em alguns momentos o futuro comece a aparecer, não de forma clara, não como um plano definido, mas como imagens soltas, pensamentos que surgem sem aviso, cenas rápidas, pequenos e se. Talvez você se pegue, imaginando o rosto, não para definir, mas para sentir. Talvez imagine um choro, um silêncio, um colo, e logo depois, pense em tudo o que ainda não sabe. Como vai ser? Como você vai ser? O que vai mudar? O que vai ficar? Pensar no futuro não significa pressa. Significa vínculo. Você começa a abrir espaço, não só no corpo, mas também na imaginação. Talvez você se pergunte se vai reconhecer esse amor, se ele vai vir de imediato, se vai ser diferente do que imaginou. Essas perguntas não precisam de resposta agora. Elas só mostram que algo dentro de você já está se preparando. Talvez você pense na rotina, na casa, nos dias que virão, em como o tempo vai se reorganizar. Talvez pense no cansaço, na responsabilidade, nas noites que mudam. E tudo isso é real. Imaginar o futuro não é negar as dificuldades, é reconhecê-las.
sem deixar que elas ocupem tudo. Talvez você se pergunte se vai dar conta, e essa pergunta não é sinal de fraqueza, não é sinal de consciência. Só quem entende o peso faz essa pergunta. Talvez você comece a pensar em proteção, não só física, mas emocional. Que tipo de presença você quer ser? Que tipo de ambiente você quer criar? Mesmo sem respostas claras, você já está refletindo. E isso importa. Talvez você se pegue, pensando na sua própria história, na forma como foi cuidada, no que quer repetir, no que quer fazer diferente. Nesses pensamentos, não são cobranças, são consciência se formando. Você não precisa decidir tudo agora, nem resolver tudo antes do tempo. O futuro não exige prontidão imediata. Ele pede abertura, disponibilidade. Talvez você sinta uma mistura de expectativa e receio, vontade de chegar logo e medo de quando chegar. Essa ambivalência faz parte do processo. Não existe maternidade sem atravessar esse território. Talvez você perceba que o futuro não é algo distante. Ele já começou, no jeito como você se cuida, no jeito como desacelera, no jeito como escolhe hoje. Cada pequeno gesto já é ensaio. Cada cuidado já é preparação. Mesmo sem roteiro, mesmo sem certeza. Talvez você se cobre por não sentir alegria o tempo todo. Mas a alegria não é constante. Ela aparece em ondas. Às vezes silenciosa. Às vezes tímida. E tudo bem. E o futuro não pede euforia. Pede presença. Talvez você precise ouvir que não existe maternidade perfeita esperando por você. Existe uma maternidade possível, construída dia após dia, com erros, com ajustes, com aprendizado, e isso não diminui o amor. Talvez hoje, essa carta queira te lembrar. Você não precisa imaginar tudo, nem se antecipar a tudo. O futuro vai se revelar no ritmo do encontro. Por enquanto, basta continuar e respirar, confiar. A vida que cresce em você vai te encontrar pronta, do jeito que você estiver. E isso é suficiente. Talvez existam momentos em que o silêncio fique mais alto. Não o silêncio calmo, mas aquele que pesa, que ocupa espaço, que acompanha você, mesmo quando está rodeada de pessoas. Porque gerar outra vida é uma experiência profundamente interna. Ninguém sente exatamente o que você sente. Ninguém percebe todas as mudanças. E às vezes, isso pode gerar uma solidão difícil de explicar. Talvez as pessoas perguntem: como você está? Mas não saibam ouvir a resposta inteira. Talvez esperem entusiasmo, ou frases prontas, ou relatos leves. E quando você sente algo diferente, fica difícil dizer, porque não quer preocupar, não quer parecer ingrata, não quer decepcionar expectativas. Então você guarda, silencia, segue, e esse silêncio vai se acumulando. Talvez você sinta a falta de alguém que sente ao seu lado, não para resolver, não para aconselhar, mas para simplesmente estar. Talvez você precise de apoio e não saiba pedir, ou até saiba, mas não encontre espaço. E isso dói, porque a gestação não elimina a necessidade de cuidado, ela aumenta. Você cuida, mas também precisa ser cuidada. Talvez você se sinta forte por fora, mas sensível por dentro, capaz e ao mesmo tempo frágil. E essa contradição cansa. Talvez você esteja vivendo uma solidão que não é abandono,
mas é a ausência de compreensão profunda. As pessoas veem a barriga, mas não veem os pensamentos. Veem o crescimento, mas não veem as noites longas, não veem as preocupações silenciosas, não veem as perguntas que não têm resposta. E você segue, dia após dia, carregando tudo isso. Talvez você sinta que precisa ser grata o tempo todo, como se não pudesse reclamar, como se não pudesse se cansar. Mas sentir cansaço não apaga o amor. Sentir solidão não diminui a importância desse momento. Você não é menos por sentir. Você é humana. Talvez você precise ouvir que não há nada de errado em se sentir sozinha às vezes. Que isso não significa que você está mal acompanhada. Significa que está vivendo algo profundo e algo que transforma. E transformações nem sempre são barulhentas. Às vezes, elas acontecem em silêncio. Talvez você encontre apoio em lugares inesperados. Uma frase, uma lembrança, uma música, uma pausa. Talvez o apoio não venha na forma que você imaginou, mas venha mesmo assim, de forma sutil, quase imperceptível. E aos poucos, isso sustenta. Talvez você precise aprender a se apoiar em si mesma, não por escolha, mas por necessidade. E isso não é sinal de abandono, é sinal de força silenciosa. Você está atravessando uma fase em que o apoio nem sempre é visível. Mas isso não significa que você esteja sozinha, mesmo quando ninguém entende completamente, mesmo quando ninguém pergunta da forma certa, mesmo quando o mundo segue indiferente. Você está sustentando vida, e isso é imenso. E talvez hoje, essa carta só queira ficar com você, nesse silêncio, sem exigir palavras, sem pedir explicações, apenas presença. Você não precisa ser forte o tempo todo. Pode ser humana. Pode se sentir cansada. Pode se sentir sozinha. Nada disso diminui o que você está vivendo. Nada disso te desqualifica. Você não precisa atravessar essa fase sozinha por dentro, mesmo que por fora ninguém perceba. Essa carta está aqui para te acompanhar, no silêncio, no intervalo, no que não cabe em palavras. E lembrar, você não está errada por sentir. Você está vivendo algo profundo, e isso merece cuidado. Talvez aos poucos, você comece a perceber algo diferente acontecendo dentro de você. Não como uma mudança abrupta, não como uma virada clara, mas como uma força silenciosa que vai se organizando. Uma força que não grita, não se impõe, mas sustenta. Talvez você ainda se sinta frágil em muitos dias. E mesmo assim, continue, levante, viva, cuide. E isso também é força. Você começa a entender que força não é ausência de medo, não é certeza constante, não é controle absoluto. Força é continuar mesmo sentindo, é seguir mesmo sem clareza, é sustentar o dia possível. Talvez você perceba que já atravessou coisas difíceis antes, outras fases, de outras esperas, outras incertezas, e mesmo assim está aqui. Isso não te torna invencível, mas te torna capaz. Capaz de atravessar mais uma etapa, capaz de aprender enquanto vive, capaz de se ajustar sem se perder completamente. Talvez você comece a confiar um pouco mais no seu corpo, mesmo com limites, mesmo com cansaço, mesmo com dias difíceis. Ele tem te sustentado até aqui,
E isso importa. Talvez você perceba que não precisa dar conta de tudo hoje, nem amanhã, nem da forma como imaginou. A vida que cresce em você não exige perfeição, ela exige presença. E você tem estado presente, do jeito que consegue. Talvez você comece a soltar algumas cobranças, aquelas que não ajudam, aquelas que pesam, aquelas que não respeitam o momento. Soltar não é desistir, é escolher cuidar. Talvez você perceba que não precisa provar nada para ninguém, nem mostrar que está bem o tempo todo, nem corresponder a expectativas externas. Esse processo é seu, íntimo, profundo, e não precisa de plateia. Talvez você comece a integrar partes de si que antes estavam separadas. A mulher que você foi, a mulher que você é, e a mulher que está se formando. Nada disso precisa ser apagado. Tudo pode coexistir. Mas você não perde identidade ao gerar outra vida. Você expande, amplia, reorganiza. Talvez você se olhe com um pouco mais de respeito, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando não gosta do reflexo, mesmo quando se sente cansada. Respeito não é admiração constante, é gentileza no limite, é não se violentar para dar conta. Talvez você comece a entender que o tempo não precisa ser vencido, ele precisa ser atravessado, um dia de cada vez. Não, uma semana de cada vez, uma fase de cada vez. Talvez você ainda sinta medo. E tudo bem. O medo não desaparece completamente. Mas ele muda de lugar. Ele deixa de comandar e passa a caminhar ao lado. Talvez você perceba que existe uma força nova em você. Não aquela força idealizada, mas uma força real. Feita de adaptação, de escuta, de persistência silenciosa. Você não precisa se sentir pronta, nem segura o tempo todo. Você só precisa continuar se respeitando. O resto se constrói. Talvez hoje, essa carta queira te lembrar. Você é mais forte do que imagina, mesmo quando se sente frágil, mesmo quando duvida, mesmo quando cansa. A força que te sustenta não vem da certeza, vem da continuidade, do passo possível, do cuidado honesto. E isso você já está fazendo. Você está atravessando essa fase com verdade, com sensibilidade, com coragem silenciosa. E isso já te transforma, mesmo antes do encontro. Mesmo antes do próximo capítulo, você já está se tornando quem precisa ser. E isso é suficiente por agora. Talvez agora não seja o momento de entender tudo, nem de organizar pensamentos, nem de responder perguntas. Talvez agora seja só o momento de estar, de permitir que tudo o que foi dito assente devagar dentro de você. Sem pressa, sem expectativa. Você não precisa sair daqui diferente. Não precisa se sentir mais forte. Não precisa se sentir mais preparada. Você pode sair exatamente como entrou, vivendo o que está vivendo, no ritmo que consegue. Essa carta não pede transformação. Ela pede respeito ao processo. Respeito ao tempo, respeito à mulher que você é agora. Você não precisa se comparar, nem se medir por experiências alheias. A sua gestação é um encontro único entre você e a vida que cresce em você. E isso não precisa de validação externa. Talvez existam dias leves
e dias pesados, dias de alegria silenciosa e dias de cansaço. Tudo isso cabe, nada disso te desqualifica, nada disso diminui o amor. Talvez você ainda tenha medo, talvez ainda tenha dúvidas, talvez ainda se sinta sozinha às vezes. E tudo bem. Você não precisa atravessar isso se violentando. Pode atravessar com gentileza, com escuta, com cuidado possível. A vida que cresce em você não exige heroísmo, ela exige presença. E presença você já está oferecendo. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias confusos, mesmo nos dias silenciosos. Talvez você nunca receba todas as respostas, mas vai encontrar sustentação. Talvez nem tudo fique claro agora, mas vai fazer sentido no tempo certo. Por enquanto, basta continuar, respirar, confiar no corpo, confiar no processo, confiar em você. Essa carta não termina aqui. Ela segue, em cada cuidado silencioso, em cada escolha possível, em cada pausa respeitada. Se em algum momento você esquecer da delicadeza desse processo, volte. Volte para si. Volte para o ritmo possível. Volte para o que é real agora. Você não está atrasada. Não está errada. Não está falhando. Você está vivendo. E isso basta. Obrigada por estar aqui. Obrigada por continuar. Obrigada por gerar vida também dentro de si. Com carinho, Mamãe.